Macho, eu devia era ficar calado. Mas, já que tu insiste, vou te contar um pedaço daquela noite. Só um fiapinho. O suficiente para tu entender que o que aconteceu na Estrada Véia de Oricuri não foi coisa para cristão nenhum. A gente tava tudo esparramado no meio da caatinha, escondido atrás de xique-xique e pedra quente. A lua tava tão grande que parecia que ia cair em cima da gente, e o vento vinha parado, daquele jeito que faz o silêncio parecer um bicho espreitando. Eu, seu Zezinho, já tava com o coração batendo mais forte que zabumba em festa de São João. Aí veio. Primeiro, um passo arrastado, depois outro, pesado, como se a criatura tivesse carregando um mundo nas costas. Os cabras do cerco se entreolharam e ninguém teve coragem de sussurrar nada. Só dava para ouvir a respiração do bicho, arfada, quente, quase humana. Parecia que ele sentia dor ou raiva, ou as duas juntas. Quando ele apareceu no clarão da lua, eu juro pela minha mãe que aquilo não era coisa conhecida. Era grande, torto, com o peito subindo e descendo como se tivesse engolindo o próprio ar à força. Os olhos brilhavam feito brasa de fornalha. O cerco fechou, cordas voaram, gritos presos na garganta. E o bicho caiu pesado, derrubando poeira para todo lado. 5 cabras fortes seguraram firme, tremendo, mas seguraram. E foi aí que aconteceu o pedaço que eu nunca mais esqueci. O instante em que o impossível tomou forma. O momento em que eu, seu Zezinho, percebi que aquilo que estava amarrado no chão não era para estar ali. E pior, parecia que ele sabia que a gente não devia ter encostado nele. Agora me dira, meu filho. Macho, deixa eu puxar minha cadeira de couro cru, porque essa prosa vai ser comprida. O sol já tá caindo ali para as bandas do Morro do Olho d'Água, a sombra se espichando pela terra seca, e essa hora é boa para contar causo. Nem cedo para esquentar a coragem, nem tarde para atiçar o medo. Pois bem, eu sou Zezinho de Oricuri, mas o povo daqui me chama de seu Zezinho, porque já tenho minhas léguas de poeira nas canelas e meus calos de vida. Morador dessa cidade desde que me entendo como cristão, criado no miolo do sertão pernambucano, onde o chão racha de sede, as cigarras gritam para ninguém, e a gente aprende cedo que o silêncio às vezes fala mais alto que muita gente viva. Oricuri, a riégua, minha Oricuri, é uma cidadezinha teimosa. Pequenininha assim, mas cheia de povo bom, que acorda antes do sol e dorme depois do cansaço. Tem feira viva, tem cheiro de carne assada, tem menino correndo atrás de bode, tem padre reclamando da quentura e tem promessa de chuva que nunca chega na hora. Lugar onde o vento brando passa limpando o pensamento. Mas, naquela época, o vento vinha trazendo outra coisa. Uma coisa que ninguém sabia explicar, mas que todo mundo fingia não notar para não chamar azar. Eu me lembro direitinho daquele começo, antes de tudo vir abaixo. A vida estava seguindo normal, roçado, feira, conversa de calçada, um shot na rádio, um pescador voltando do açude com a cara amarrada porque peixe nem sombra. A gente passava o dia reclamando das coisas pequenas, o preço do feijão, o prefeito prometendo calçamento e não cumprindo, os meninos quebrando telha com bola, sem saber que umas semanas depois a gente ia sentir falta desses problemas bobos. A primeira história que chegou para mim foi de seu Antero, um cabra baixinho, sou o cor e o grito, mais teimoso que jumento cansado. Ele apareceu na feira no sábado com a cara do tamanho de um desmantelo, dizendo que tinha visto umas pegadas grandes demais lá pelos lados do sítio Cardoso. Eu, que conheço o Antero desde pirraia, sabia que ele gostava de aumentar as coisas para ter plateia. Disse ele: "Zezinho, tu acredita que eu achei pegada maior do que a bota do prefeito?" Eu ri. "Oxente, Antero, tu tá misturando cachaça com sol forte, é?"
Ele jurou de pés juntos, disse que era pé de bicho, mas num bicho qualquer. Que as marcas tinham 3 dedos, compridos, fundos, como se a criatura tivesse o peso de um touro, mas com jeito de quem anda meio torto. Eu dei de ombros, claro. Aqui no sertão aparece cada bicho estranho que nem o IBGE sabe catalogar. Uma vez mesmo juraram que viram uma onça azul, e no outro dia era só um cachorro deitado na sombra de uma lona colorida. Mas Antero falou com a seriedade que eu não estava acostumado a ver nele. O tipo de seriedade que não vem da mentira, vem do medo. E o medo é uma língua que todo sertanejo sabe ler. Na semana seguinte, começaram os comentários. Primeiro baixinho, só cochicho de esquina. Depois ganhando forma, como nuvem de chuva que vai se ajuntando e ninguém sabe se cai ou se vai embora. Diziam que no sítio queimado umas cabras tinham sumido, não fugido, sumido mesmo, levando a cerca junto, sem deixar rastro claro. Diziam também que Dona Ritinha encontrou só pena e silêncio atrás do galinheiro. Pena limpa, espalhada como se tivesse estourado um travesseiro com raiva. Eu achava exagero. Até que ouvi, eu mesmo, o tal uivo. Tava voltando tarde do roçado, a lua ainda minguando, o vento parado, a caatinga toda suspirando aquele calor de fim de tarde. De repente, no meio do silêncio, veio um gemido. Não era de cachorro, não era de gente, era meio no meio, arranhado, doído, quase suplicando. Eu dei de ombros, claro. Aqui no sertão aparece cada bicho estranho que nem o IBGE sabe catalogar. Uma vez mesmo juraram que viram uma onça azul, e no outro dia era só um cachorro deitado na sombra de uma lona colorida. Mas Antero falou com a seriedade que eu não estava acostumado a ver nele. O tipo de seriedade que não vem da mentira, vem do medo. E o medo é uma língua que todo sertanejo sabe ler. Na semana seguinte começaram os comentários. Primeiro baixinho, só cochicho de esquina. Depois ganhando forma, como nuvem de chuva que vai se ajuntando e ninguém sabe se cai ou se vai embora. Diziam que no sítio queimado umas cabras tinham sumido, não fugido, sumido mesmo, levando a cerca junto, sem deixar rastro claro. Diziam também que Dona Ritinha encontrou só pena e silêncio atrás do galinheiro. Pena limpa, espalhada como se tivesse estourado um travesseiro com raiva. Eu achava exagero. Até que ouvi, eu mesmo, o tal uivo. Tava voltando tarde do roçado, a lua ainda minguando, o vento parado, a caatinga toda suspirando aquele calor de fim de tarde. De repente, no meio do silêncio, veio um gemido. Não era de cachorro, não era de gente, era meio no meio, arranhado, doído, quase suplicando. Eu parei na estrada de chão, olhei ao redor e aquilo parou também. Ah, riégua, eu pensei, que diacho foi isso? No outro dia perguntei pro povo da rua. Uns disseram que ouviram também, outros disseram que era só vento. Uns poucos disseram que podia ser lobisomem, mas aí eu ri de verdade, porque lobisomem aqui sempre foi história de vó para fazer menino dormir cedo. Acontece que, quanto mais o povo falava, mais as histórias cresciam. E quanto mais cresciam, mais eu começava a notar que tinha alguma coisa errada. Não era só sumiço de bicho, não era só pegada torta, era a sensação que pairava no ar, aquele peso estranho que faz o galo cantar fora de hora. Um dia, seu Mariano, o vaqueiro mais calado que já conheci, veio até mim e disse: "Zezinho, tu reparou que o mato não tem dormido mais quieto de noite?" Eu estranhei a pergunta. "Como assim, homem?" Ele olhou em volta, parecia que alguém estava escutando. "Todo canto que eu passo tem rastro, mas num rastro certo não. Tem lugar que parece que o bicho sandou agachado. Tem lugar que parece que correu. E tem lugar que parece que rastejou." Ele falou isso e foi embora, deixando aquele silêncio desconfortável atrás dele, como quem larga um peso na mão da gente e vai cuidar da vida. Os dias foram passando e o clima foi mudando.
O povo da cidade começou a fechar a porta mais cedo. O bar de seu neném, que sempre ficava cheio, passou a esvaziar antes da lua subir. Até as crianças diminuíram o barulho, e quando o menino faz silêncio, é porque até ele sentiu que tem coisa errada. Foi nesse tempo que começaram a aparecer umas versões diferentes da história. Uns juravam que o bicho era pequeno, rápido, com olho vermelho. Outros juravam que era enorme, pesado, com pelo em todo. E tinha até uns que diziam que não era bicho, era gente. Sempre tem aqueles que gostam de botar fogo na conversa, mas ali tinha algo estranho. As versões eram contraditórias demais, como se cada um tivesse visto uma coisa diferente, ou como se o bicho mudasse. E foi aí que começou o boato dos rastros falsos. Diziam que alguém estava enganando o povo, que alguém estava fazendo pegada para parecer lobisomem, que aquilo tudo era armadilha, armação ou até maldição. Eu não sabia o que pensar, mas algo dentro de mim, talvez minha intuição, talvez o medo, dizia que tinha coisa grande vindo. Uma coisa que o povo ainda não estava preparado para encarar. Lembro que numa tarde, sentado na porta de casa, minha esposa me perguntou: "Zezinho, tu não tá achando a rua quieta demais?" Eu olhei para a rua. Realmente, tava. Nem galinha ciscando, nem menino correndo, nem vaqueiro passando. Só o vento quente, carregando o cheiro de mato seco, e um silêncio que parecia segurar a respiração. "Tô achando sim", respondi. E foi nesse mesmo dia, ao cair da noite, que eu ouvi de novo o tal uivo. Mais forte desta vez, mais perto. Eu me levantei devagar, fui para a janela, olhei pela brecha da madeira. A lua estava quase cheia, parecendo um olho espiando a terra. E lá longe, bem longe, no meio do escuro, eu vi um vulto andando torto, arrastado, como se carregasse uma dor antiga. Meu coração bateu forte, mas não por medo, por reconhecimento. Eu já tinha visto aquele jeito de andar antes, mas não lembrava onde. Foi aí que eu senti aquele arrepio que não mente, o tipo de arrepio que todo cabra do sertão aprende a respeitar. Eu me sentei outra vez. Fiquei pensando, será que é bicho? Será que é gente? Será que é outra coisa? E eu não sei dizer o porquê, mas naquele instante uma certeza me atravessou feito relâmpago. Se aquilo fosse só um bicho, o sertão já tinha dado jeito, mas não era. E era só o começo. Um começo tão quieto, tão disfarçado, tão miudinho, que ninguém percebeu que, naquela semana, Oricuri ainda vivia sua última calma antes do medo. Respira aí, macho. O resto agora é só ladeira abaixo. Pois vamos embora. Depois daquelas primeiras semanas de cochicho espalhado e rastro mal contado, parecia que o sertão tinha decidido acordar com preguiça de viver. A gente sandava pela cidade com a sensação de que a tarde nunca acabava. Parecia que o céu estava sempre preso entre um fim de dia e um começo de noite, sem resolver se escurecia ou não. Era um clima esquisito, como se o tempo tivesse prendido a respiração junto com a gente. Eu, seu Zezinho de Oricuri, já estava desconfiado que aquele silêncio que andava rondando não era coisa normal. O sertão tem seus barulhos, o chiado do vento, a cantoria das cigarras, o mugido de uma vaca perdida, até o estalo seco da caatinga quente rachando ao sol. Mas naquela época não tinha nada. O silêncio parecia vivo, parecia que estava escutando a gente. E quem mora aqui sabe, quando a natureza silencia é porque ela está com medo de alguma coisa também. Pois bem, a primeira coisa estranha que aconteceu foi na roça de Seu Benedito, lá para os lados do Sítio Maravilha. O velho acordou antes do sol, como sempre, e quando chegou no curral, encontrou a porteira aberta. E isso ainda não era grande coisa. Vento abre, menino esquece de fechar, bicho empurra com a cabeça, coisa do cotidiano. Mas o estranho veio depois. As cabras não estavam lá, sumidas. Tudo bem, cabra foge.
Mas cabra foge deixando rastro, derrubando coisa, reclamando da vida. Só que aquele curral estava inteiro, sem sinal de luta, sem rastro de saída, nada quebrado. Parecia que as bichinhas tinham evaporado, ou sido içadas direto do chão. Seu Benedito, cabra teimoso, ficou mais zangado que assustado. "Isso foi ladrão!" gritou para quem quisesse ouvir. "Ladrão sabido!" Mas ladrão de cabra sempre deixa a pista, sempre. Nem que seja uma meia enterrada, um garrancho quebrado na pressa, um rastro torto no mato seco. Só que ali, nada. Foi tão estranho que até o delegado riu, dizendo que era invenção de véi que dormiu demais e esqueceu onde prendeu os bichinhos. Mas eu conheço Benedito. Ele pode ser doido, mas não é leso. Uma semana depois, o mesmo aconteceu na roça de Zé do Anjo. 3 cabras sumidas, o curral intacto, a cerca inteira e só um detalhe diferente. Uma mancha de sangue, pequena, como se tivesse pingado de cima. Pingado? De cima? Eu me lembro de ter pensado, que bicho do sertão pinga sangue de cima? Nenhum que eu conheça. E a gente aqui conhece bicho demais. Teve também o caso do sítio Gravatar, onde o cachorro de Dona Almerinda, um vira-lata valente, o cabra mais destemido daquela casa, apareceu tremendo, com o rabo entre as pernas e sem querer entrar no terreiro de noite. O bicho latia pro mato, mas sem chegar perto. Não era latido de briga, era latido de aflição. Quando até cachorro bravo sente medo, é porque tem coisa que a vista da gente não alcança. Macho, o pior não foi isso. O pior foi quando começaram os uivos. Ah, os uivos. Tu nunca ouviu um uivo do sertão? Pois agradeça a Deus. Porque uivo de bicho daqui não parece uivo de lobo, não. É mais seco, mais curto, como se a própria garganta do bicho fosse feita de espinho. Mas o uivo que rondou Aricuri naquela época, a riégua, era diferente. Era arrastado, humano demais, quase uma pessoa pedindo ajuda. A primeira vez que eu ouvi, pensei que era alguém machucado. A segunda vez, já pensei que era o tal lobisomem que o povo tanto gosta de botar em história. A terceira vez, eu já estava duvidando de tudo, até de mim. Lembro como hoje. Eu estava sentado na frente de casa, ajeitando o lampião, quando o uivo veio lá da banda da serra. Não deu para saber se era perto ou longe. Esse era o problema dele. Parecia que vinha de todo canto e de canto nenhum. Eu gelei. Minha espinha veio abaixo. Minha mão suou. A vizinha bateu palma, gritou: "Zezinho, tu ouviu?" Eu só balancei a cabeça. E o mais miserável é que ninguém dormiu naquela noite. Todo mundo ficou esperando outro uivo, ou um passo, ou um latido, ou qualquer coisa que dissesse que era só imaginação. Mas o sertão, naquela noite, não disse nada. No outro dia, a cidade já estava fervilhando. O povo se reunia na praça, cada um com uma versão diferente do acontecido. Um dizia que o uivo vinha lá do açude, outro dizia que vinha da estrada, outro jurava que era debaixo da própria casa. E esse negócio de ninguém concordar me deixou encafifado. Parecia que quanto mais a gente tentava entender, mais o mistério escorregava da nossa mão. Foi aí que começaram as pistas falsas. "Foi um lobo", dizia um. Agora me diga, desde quando tem um lobo no sertão, macho? "Foi uma onça", dizia outro. E onça uiva desse jeito? Que eu saiba, não. Foi gente imitando para assustar. Pra que alguém ia imitar um uivo de quase morrer no meio da noite, num lugar onde todo mundo dorme armado até o dente? Nada batia. E foi nessa época que o rastro apareceu, aquele rastro que até hoje eu não sei explicar. Tava eu e seu Mariano indo olhar uma cerca caída, quando, no meio do caminho, vi uma marca. Uma pegada funda, comprida, com 3 dedos na frente e um calombo atrás. Parecia humana, mas muito maior, e mais funda. E pior, não seguia em linha reta. As marcas mudavam de direção como se o bicho estivesse cambaleando, se arrastando, tropeçando nos próprios pés. Eu botei a mão no joelho, me abaixei para olhar melhor.
Passei o dedo na terra, o rastro era fresco da madrugada. Isso aí não é coisa natural não, disse Mariano. Eu levantei os olhos para ele e o homem estava pálido. Um vaqueiro feito ele, cabra criado no mato, branco daquele jeito, não era bom sinal. Mas o pior ainda estava para acontecer. No fim daquela tarde, enquanto a gente voltava para a cidade, ouvimos o mato seco se mexendo. Primeiro leve, depois forte, como se algo grande tivesse passando por ali. A gente parou. Mariano segurou o chapéu com força. Eu engoli seco. O barulho foi crescendo, crescendo, até que parou. E aí veio o cheiro. Um cheiro de bicho, mas não de bicho normal. Cheiro quente, forte, como se o pelo tivesse queimado no sol, misturado com sangue e terra. Um cheiro que grudou no meu nariz e nunca mais saiu. Eu tremi. Mariano sussurrou: Zezinho, vamos embora. E nós fomos, correndo, sem olhar para trás, porque o sertão tem uma regra que todo mundo respeita. Quando o mato avisa, o homem corre. Chegamos na cidade ofegantes, contando o que ouvimos. O povo se juntou para escutar. A praça ferveu como caldeirão em fogão quente. É lobisomem, é alma penada, é um bicho que escapou de algum canto, é coisa do demônio, é o fim dos tempos. E no meio dessas vozes todas, eu percebi uma coisa. Ninguém estava brincando mais, nem rindo, nem debochando, nem contando o caos com exagero. Era medo, medo de verdade. Foi ali que o povo decidiu que tinha que fazer alguma coisa. Que não dava para deixar aquele bicho rondando, levando cabra, assustando gente, espiando o mundo com olho amarelo. E a primeira ideia que surgiu foi armar um cerco. Mas isso, macho, isso é conversa para o próximo capítulo. Porque antes do cerco, ainda teve coisa que a gente viu e coisa que a gente achou que viu, que até hoje me dá calafrio. Agora diga aí, cabra. Pois bem, depois daquele dia em que eu e Mariano ouvimos o mato se mexer, com aquele barulho que parecia de coisa grande, grande e pesada, a cidade não dormiu mais do mesmo jeito. O medo começou a circular como vento quente antes da tempestade, entrando pelas frestas das portas, subindo pela espinha do povo, fazendo até o mais valente sentir o peso da noite. Agora pensa comigo. Em Oricuri, quando o povo tem medo de ladrão, todo mundo bota tranca a mais, acende lampião, liga o rádio e dorme com a espingarda no pé da rede. Quando o povo tem medo de alma, corre para a casa de seu padre, bota terço no pescoço e água benta na soleira. Mas quando o povo tem medo de algo que não sabe o que é, aí ninguém sabe para onde correr. E foi exatamente isso que aconteceu. Cada casa virou um reduto de cochicho, cada rua virou caminho de desconfiança, cada bar virou ponto de conversa sussurrada, daquele jeito que o cabra fala olhando por cima do ombro, como se tivesse medo de que o próprio vento estivesse ouvindo. Eita, época dura da peste! A primeira coisa que começou a pipocar foi história de gente que jurava ter visto vulto. Mas não era vulto normal, não. Era vulto que caminhava torto, rápido demais ou lento demais, dependendo de quem contava. Uns diziam que a criatura parecia um homem. Outros diziam que parecia mais com um cachorro enorme. E teve uns 2 cabra que juraram que ela tinha o tamanho de um jumento. Eu escutava tudo, guardava tudo, mas não acreditava em nada. Ainda. Até que a coisa começou a ficar séria demais para duvidar. A noite em que todo cão ficou calado. Tu já percebeu uma coisa? Cachorro late para tudo, até para sombra que não existe. Mas naquela noite, nenhum latiu. Eu lembro nitidamente. O vento vinha seco, descendo do Morro da Conceição como se estivesse carregando poeira da cor do cobre. O céu estava limpo, sem nuvem. A lua, ainda crescendo, fazia aquele clarão pálido que parece mais um olho espiando a terra. E então eu notei. Nada de latido, nem de longe, nem de perto. Nenhum cachorro de Oricuri abriu a boca.
Eu me levantei da rede, fui até a janela, botei a cara para fora devagar, sentindo aquele silêncio pesado que só aparece quando a natureza tem medo de alguma coisa maior. Foi quando vi uma sombra passar lá no fim da rua. Não dava para distinguir forma, só movimento. Um movimento esquisito, como se os braços fossem longos demais ou as pernas curtas demais. Não era gente, não era bicho, era coisa. Eu recuei na mesma hora, fechei a janela com cuidado, mas meu coração batia tão forte que eu achava que o bicho ia escutar. E não foi só eu que vi, não. Na manhã seguinte, a rua estava cheia de gente falando da mesma sombra. Cada um via uma coisa diferente, mas todos concordavam num ponto. A coisa estava andando entre as casas e ninguém sabia por quê. O rastro que mudava de forma. Foi aí que surgiram os rastros novos, desses que nem desenho de criança explica. Eles apareciam na Estrada Véia e no Sítio da Barra, e sempre durante a madrugada. Mas o mais estranho é que nenhum rastro era igual ao do dia anterior. Um dia tinha pegada grande com 3 dedos, no outro tinha marca de mão, isso mesmo, mão, mas uma mão grande demais, como se a criatura tivesse caminhando apoiada nelas. Depois vinha uma marca funda, pesada, como casco. Parecia que eram 3 bichos diferentes, ou um só, mudando. Mariano, o vaqueiro calado, foi quem disse a frase que até hoje não esqueço. Zezinho, esse bicho não tá andando, ele tá se ajeitando, se ajeitando. Aquilo me deu um arrepio do tamanho do exército. Que bicho se ajeita durante a noite? Que diabo de criatura muda de rastro como quem muda de roupa? Ali eu senti que tinha algo mais por trás daquelas aparições. Algo que ninguém tinha juntado ainda. Algo que ninguém estava querendo enxergar. Ai, suspeitas. Não deu outra. Começaram a desconfiar de gente. Porque sempre tem aquele povo que acha que lobisomem é homem de dia e bicho de noite. E foi aí que o clima piorou. Primeiro, desconfiaram de seu Altino, porque ele vivia sumido à noite para consertar cerca. Depois, apontaram para Tônio Buião, que tinha mania de sair para beber no sítio Caracu e voltar cambaleando. Teve até quem dissesse que era seu padre, porque padre reza demais e quem reza demais deve esconder alguma coisa. Besteira da peste. Só que teve um detalhe que me deixou encafifado. Todo mundo desconfiado, menos de um cabra. Apenas um. E esse era justamente o cabra de quem o povo deveria desconfiar. Eu não vou dizer quem é agora não, mas vou lhe contar que esse homem tinha um jeito estranho. Olhar fundo demais, passo leve demais, silêncio demais. Aquelas qualidades que fazem o sujeito parecer mais sombra do que pessoa. E ele esteve presente em todos os lugares onde a criatura tinha sido avistada. Coincidência? Talvez. Mas meu avô dizia que coincidência em cidade pequena é só preguiça de pensar. O dia do grito. A coisa ficou pior ainda numa tarde quente, daquelas que até a sombra pede água. O sol queimava tão forte que parecia que ia furar a terra. Eu estava sentado na frente de casa, tirando lasca do suor da testa, quando ouvi um grito vindo lá do fim da rua. Um grito de mulher. Me levantei na hora, disparando feito bode assustado. Quando cheguei, vi Dona Lourdinha deitada no chão, apontando para o mato. Eu vi, eu juro que eu vi!" ela gritava. O povo se ajuntou, perguntou, acalmou, ofereceu água. E aí ela disse: "Era ele, o bicho, mas dessa vez ele estava olhando para mim." Aquilo deu um arrepio coletivo. Povo do sertão não tem medo de bicho olhando, tem medo de bicho pensando. E pelo jeito que ela contou, parecia que o tal bicho tinha parado, levantado a cabeça devagar, olhado fundo para ela, como quem reconhece. Ou quem escolhe. Aí sim o pânico tomou conta da cidade. O mistério fica maior. Mas o mais estranho dessa história toda nem foi o grito dela. Foi o rastro que encontramos perto de onde ela disse que viu o bicho. Um rastro diferente.
Um rastro que não tinha aparecido antes. Parecia pegada humana, mas deformada, como se os dedos fossem compridos demais, como se o pé tivesse torcido para dentro, como se alguém tivesse tentado andar com dor. Eu me abaixei para olhar, parei, arregalei o olho. Isso não é bicho, não é gente, eu disse. Mariano respondeu, então é o que, Zezinho? Eu não sabia dizer, mas sabia de uma coisa, aquilo não era normal. E não era só um lobisomem simples, era outra coisa. E o pior, parecia que aquela coisa estava ficando mais ousada. O ponto de ruptura. Chegou a noite em que o bicho resolveu mostrar que não estava mais só rondando, estava escolhendo. Foi assim. 3 cabras desapareceram no sítio Lagoa. 2 galinhas sumiram do quintal de Teresa. O bode velho de seu Chico apareceu com os pelos arrepiados, como se tivesse visto o demônio em pessoa. E no meio disso tudo, o tal homem, aquele que eu falei que ninguém desconfiava, apareceu andando sozinho pela estrada, tarde da noite, com a roupa suja de terra e um olhar estranho. Ele disse que tinha ido buscar lenha. Lenha, no escuro, no meio da caatinga, com o bicho solto. Ninguém questionou, mas eu senti. Eu senti aquela sensação que só sertanejo conhece, o arrepio da certeza que não quer existir. E foi assim que o medo virou decisão. Naquele mesmo dia, ou melhor, naquela mesma madrugada, o povo bateu a porta um do outro, juntou os homens, afiaram faca, testaram espingarda, pegaram corda, lamparina, cachaça pra coragem e decidiram, vamos armar o cerco. E eu, seu Zezinho, fui junto, mesmo sem querer, mesmo com medo, mesmo sabendo que no fundo aquele bicho não era coisa que se pega com corda. Mas o sertanejo é assim, só aprende depois que sofre. E naquela noite, macho, a gente ia aprender, porque o bicho já estava esperando. E não estava esperando de qualquer jeito não, estava esperando como quem sabe que o jogo vai começar e como quem sabe que vai ganhar. Agora diga aí, cabra corajoso, a madrugada do cerco. Era quase meia-noite quando os cabras se ajuntaram ali, perto da estrada velha de Ouricuri, aquele trecho apertado, espremido entre um paredão de pedra e uma caatinga tão fechada que nem o vento se arriscava a entrar. Eu estava lá no meio deles, seu Mariano também, Zé do Anjo, Benedito, Tonho Boião e mais uns 8 homens que o medo tinha transformado em valentes por obrigação. E tinha ele também, o cabra de quem ninguém desconfiava, mas que eu já vinha observando. Ficou calado, no canto, com a lamparina apagada, só esperando. Ninguém percebia, mas eu percebia. Tinha algo errado nele, muito errado. Mas naquela noite, o bicho que a gente ia encontrar fazia esse homem parecer quase normal. A lua estava enorme, enorme de um jeito que iluminava a terra como se fosse meio-dia. O vento estava parado, parado como se tivesse medo de tocar naquilo que vinha vindo. A caatinga estava quieta, quieta como se tivesse segurando o fôlego. E os homens tremiam, todos, menos um, eu. E não porque eu era corajoso, era porque eu já sabia que aquilo não ia prestar. Quando o sertão fica calado desse jeito, é porque a noite está preparando alguma coisa grande. A espera. A ordem era simples. Quando o bicho entrar no estreito, a gente fecha. Puxa a corda com tudo. Joga a rede por cima. E não solta, nem que ele grite. Simples, no papel. Na vida, macho, nada é simples quando a lua tá alta demais e o mato tá quieto demais. Cada um se escondeu atrás de um xique-xique ou de uma pedra. As cordas estavam esticadas, os ganchos enterrados na terra seca, as espingardas apontadas para o céu, porque ninguém queria matar o bicho, só assustar.
Eu fiquei agachado atrás de uma rocha quente, sentindo o suor escorrer pela nuca como água em telha quente. O coração batia tão forte que eu achava que ia denunciar minha posição. Mariano sussurrou perto de mim. Zezinho, tu acha que a gente pega esse bicho? A gente pega, eu disse. Mas por dentro, o que eu pensava era, talvez o bicho deixe a gente pegar. E isso era muito pior. Os primeiros passos. Foi do nada, sem aviso, sem vento, só começou. Primeiro um passo, lento, pesado. A terra tremeu tão de leve que quase ninguém percebeu, mas eu senti. Passo de bicho grande, grande e cansado, como se carregasse dor antiga. Outro passo, arrastado. Depois outro, com peso. A caatinga abriu. Eu ouvi galho quebrando, mas não galho de planta seca não. Era galho verde, duro. Para quebrar daquele jeito, tinha que ser coisa com força demais. Um dos homens chorou baixinho. Eu ouvi. A primeira visão. Quando o bicho entrou no clarão da lua, eu juro que o mundo ficou menor. Menor e mais frio. Ele era grande, mas não grande de vaquejada não. Grande de um jeito errado, como se tivesse esticado demais. A coluna torta, os ombros altos, o peito subindo e descendo, arfando pesado, como se tivesse brigado com o mundo inteiro antes de chegar ali. O pelo desgrenhado, duro, espetado como espinho de mandacaru. E os olhos, meu Deus do céu, os olhos, amarelos, mas não amarelo de bicho, amarelo de dor, amarelo de raiva guardada, e brilhoso, brilhando sozinho, como se tivesse luz dentro. O cabra do canto, aquele que ninguém suspeitava, deu um passo para trás quando viu os olhos. Primeira vez que vi medo nele. Eu senti o estômago se embrulhar, o suor gelar, e pensei, isso não devia existir. A respiração do bicho, a respiração estava errada, arfava, parecia que tinha corrido muito, ou que estava machucado, ou que carregava peso demais. E tinha um som que não era de bicho, era parecido demais com gente tentando engolir o próprio choro, um som de dor. Ali, por um momento, o medo virou pena, e eu não devia ter sentido pena de coisa daquela. O cerco fecha. Quando o bicho entrou bem no estreito, Benedito fez o sinal. As cordas voaram. Tonho Boião puxou com força. Mariano puxou também. Eu puxei. E 5 homens seguraram firme, com o braço tremendo, mas seguraram. A rede veio por cima, caiu em cheio, enroscou no pescoço, nas pernas, nos braços do bicho. Ele caiu. Caiu pesado, a terra tremeu, subiu poeira. E o bicho bateu no chão com um som que eu nunca mais esqueci. Um som de carne grande sendo jogada com raiva. O povo gritou, mas não gritou de vitória não, gritou de susto. Porque, mesmo caído, o bicho parecia maior no chão do que em pé. A imobilização. O bicho ficou quieto, por um segundo, só um segundo. Respirou fundo, fundo demais. O peito dele se encheu tanto que pareceu que ia estourar. E foi aí que começou. Ele deu um estalo seco, forte, que eu senti na espinha. Não veio da boca, veio do corpo. Como se os ossos tivessem se mexido sozinhos, como se quisessem sair do lugar. Mariano gritou, "Segura, segura, desgraça!" A corda esticou até cantar. As mãos dos homens queimaram. A rede rasgou devagar, fio por fio. E o bicho começou a levantar. A ascensão impossível. Eu tô dizendo, o bicho estava amarrado, com corda grossa, com rede por cima, com 5 homens segurando. Mas ele levantou. Não de um jeito normal.
Ele levantou contorcendo o corpo, como se não tivesse osso, como se fosse feito de massa quente, como se a dor deixasse ele mais forte. A espinha estalou, as juntas estalaram, o pescoço virou demais, o ombro subiu demais, os olhos brilharam ainda mais, e ele soltou um som. Não foi uivo, não foi grito, não foi rugido, foi um estouro, um som de ar saindo de dentro de um corpo que não devia estar vivo. As cordas arrebentaram, como barbante, a rede rasgou inteira, e o bicho começou a levantar. A ascensão impossível. Eu tô dizendo, o bicho estava amarrado, com corda grossa, com rede por cima, com 5 homens segurando. Mas ele levantou, não de um jeito normal. Ele levantou contorcendo o corpo, como se não tivesse osso, como se fosse feito de massa quente, como se a dor deixasse ele mais forte. A espinha estalou, as juntas estalaram, o pescoço virou demais, o ombro subiu demais, os olhos brilharam ainda mais, e ele soltou um som. Não foi uivo, não foi grito, não foi rugido. Foi um estouro, um som de ar saindo de dentro de um corpo que não devia estar vivo. As cordas arrebentaram, como barbante, a rede rasgou inteira. E o bicho ficou em pé, inteiro, lá, na nossa frente. O desaparecimento. Aí, macho, aí foi a parte que ninguém explica. O bicho olhou pra gente, um por um, devagar. E quando os olhos dele bateram no cabra que eu vinha observando, o homem empalideceu. O bicho deu um passo, e outro, e ai, sumiu. Eu tô dizendo, sumiu. Não correu, não pulou, não fugiu, sumiu. Como se tivesse deixado de existir, como se tivesse virado sombra, como se nunca tivesse estado ali. O silêncio voltou, forte, pesado, assustado. Os homens ficaram parados, sem saber se respiravam ou não. E aí Mariano disse quase sem voz: Zezinho, o bicho não foi embora, o bicho desapareceu. Eu olhei pro chão, somente rastros retorcidos, terra mexida e pegada que desaparecia no meio da estrada, como se tivessem parado no ar. E foi naquele instante, naquele segundo, que eu percebi que o cerco não tinha sido contra um lobisomem. Não, macho, a gente tinha cercado outra coisa. Algo que não devia andar, algo que não devia existir, algo que não devia ser pego e que não gostou nem um pouco de ter sido tocado. Respira, macho. Agora a história vai entrar na fase mais minguada e perigosa. Eu não sei se tu já passou por uma noite tão carregada que o dia seguinte parece que veio mais cinzento que o normal, mesmo com o sol no alto. Mas foi assim que Oricuri amanheceu naquela manhã depois do cerco. O sol nasceu, mas parecia tímido. O vento soprou, mas parecia com vergonha. E o povo acordou, mas acordou mais quieto do que devia. Eu, seu Zezinho, acordei com os ossos doendo. Não era cansaço de braço, nem dor de puxar corda. Era a dor de quem viu coisa que não devia ter visto. A dor de quem tem um segredo que pesa mais que saco de milho molhado. Quando botei os pés no chão, minha mulher perguntou: Zezinho, e aí, vocês pegaram o bicho? Eu só disse: pegou e não pegou. Ela regalou o olho, botou a mão no peito e fez o sinal da cruz. Ah, riégua, quando tu fale ao lado assim é porque o negócio é feio. Era feio, feio demais. A cidade em silêncio. Saí de casa para ir até a venda de seu neném. A rua estava vazia, muito vazia. Nem menino correndo, nem galinha ciscando, nem cachorro cochilando na sombra. Parecia que o povo estava esperando alguém dizer que estava tudo bem para poder viver de novo. Mas ninguém disse. Na venda, encontrei Mariano com o olho vermelho, meio trancado por dentro. Ele olhou para mim e disse: Zezinho, tu viu de verdade aquilo? Ou foi coisa da minha cabeça?
Eu respirei fundo. Vi, tava lá, nós viu tudo. Ele passou a mão no cabelo, apertou a testa e suspirou. Então pronto, eu não tô doido. O bicho levantou amarrado, não foi? Foi. E sumiu. Ele balançou a cabeça devagar, como se estivesse mastigando a própria memória para ver se ela tinha gosto de verdade. Atrás da gente, seu neném cortava fumo na mesa, batendo a faca com mais força que o normal. Do jeito que ele tremia, dava para ver que tinha passado a madrugada sem pregar o olho. Sem levantar o rosto, ele disse: "Eu ouvi o grito de vocês lá longe, e depois ouvi o silêncio. E eu não sei o que foi pior. Eu também não sabia. Os rastros do bicho." Algumas horas depois, os homens se encontraram de novo para ir olhar o lugar do cerco. Ninguém queria ir, mas ao mesmo tempo, todo mundo precisava. Era como coceira no juízo. Aquela vontade miserável de confirmar que o medo era real. O caminho até a estrada velha foi longo demais. Cada passo parecia mais pesado. O mato estava seco, mas era como se tivesse encolhido, apertado, como se tivesse assistido tudo e não tivesse gostado. Quando chegamos, a cena ainda estava lá. A marca da queda do bicho, enorme, funda, como se alguém tivesse jogado uma pedra de 0,5 tonelada no chão. A rede rasgada, os pedaços de corda arrebentada, esticada como se tivesse sido cortada por lâmina quente. A terra revolvida e os rastros. Ah, os rastros. Tinha uns que iam para a direita, uns que iam para a esquerda, uns que iam para frente e uns que sumiam, desapareciam no meio da terra, como se o bicho tivesse dado um passo pro nada. Tonho Boião perguntou: "Zezinho, tu tá vendo isso?" "Tô." "E tá vendo aquela parte ali onde a pegada some?" "Tô vendo também." Ele engoliu seco. "Diz que eu tô doido." "Se tu tá, eu tô também." Aí Mariano chamou a gente. "Venham ver isso aqui." Fomos até ele. E ali, bem perto da Pedra Grande, tinha uma marca diferente. Parecia pegada humana. Mas não era humana de verdade. Era larga demais, funda demais. E os dedos longos demais. "Isso aqui não é de lobisomem comum, não", disse Mariano. Eu respondi: "Isso aqui não é de nada comum." O sangue. Foi então que achamos o sangue. Não muito, só uns pingos, mas pingos de um vermelho escuro, grosso, pesado. Era sangue de bicho grande, mas não parecia sangue de veado, nem de cachorro, nem de porco do mato. Era estranho e tinha um cheiro quente, forte, que arrepiou meus braços. Isso aí tá errado", disse Zé do Anjo, recuando um passo. E eu concordei. Aquilo não era sangue natural. Parecia outro tipo de sangue. Sangue de coisa que não devia andar. Tonho Boião sussurrou: "Isso é sangue do bicho, né?" "É", eu disse. Mas o bicho não sangrou muito, só pingou, como se tivesse ferida antiga. Antiga como? Eu olhei para ele sério. Antiga de séculos. Ele cuspiu no chão, sem saber o que fazer com essa informação. O homem que não tinha medo suficiente. Aí o tal cabra apareceu. O homem de quem ninguém desconfiava. O homem que estava lá na noite anterior e que não mostrou medo. Ele caminhou até os rastros, se agachou, olhou fundo e sorriu. Um sorriso curto demais, estranho demais. Aquele sorriso gelou meu sangue. "Interessante", ele murmurou. Mariano cochichou para mim: "Zezinho, tu viu isso?" "Vi, e isso não presta." O cabra levantou, limpou a mão na calça e disse: "O bicho vai voltar." A voz dele tinha uma certeza que não era normal. Uma certeza que não vinha de adivinhação. Vinha de quem sabe. Eu engoli seco. "E tu sabe disso como?" perguntei. Ele me olhou, direto, fundo demais.
porque ele não terminou o que começou. O vento bateu nas folhas e eu senti vontade de sair correndo dali. Eu nunca tive medo de homem, mas aquele era pior que o bicho. O povo se reúne. Voltamos para a cidade no passo arrastado, como quem carrega pedra nos ombros. Quando chegamos, o povo já estava esperando notícia. Pegaram o bicho? Ele morreu? Ele fugiu? Ele comeu alguém? E a pior pergunta, o bicho era quem? Porque no sertão, a história do lobisomem sempre termina assim, com alguém perguntando, que cristão vira aquilo? Eu disse, não era ninguém, não era nada, não era bicho da terra. A cidade gelou. Aí começou o falatório. Uns diziam que o bicho tinha vindo do mato fechado. Outros diziam que era coisa mandada. Outros juravam que viram ele passando pela rua, agachado, do tamanho de um poste. E no meio disso tudo, eu notei uma coisa. As pistas estavam ficando confusas de propósito. Parecia que a criatura queria que o povo errasse na conclusão. Queria que o medo virasse confusão. Queria que ninguém entendesse. As suspeitas. Foi quando começou a pior parte. O povo começou a desconfiar de gente. Sempre assim. Primeiro de Altino, depois de Tonho, depois de Mariano, até de mim. Mas do cabra certo, ninguém suspeitava. E aquilo era perigoso, porque as pegadas do dia seguinte pareciam meio humanas. Pareciam de alguém que estava sofrendo, ou se transformando, ou sendo comido por dentro. À noite que não havia descanso. Quando a tarde caiu, veio aquela sensação ruim de novo, aquela pressão no ar, aquela falta de canto de cachorro. As lamparinas acenderam mais cedo, as portas fecharam sem espalhafato, as famílias rezaram mais do que sabiam. E quando deitei, antes de dormir, eu ouvi, lá no fundo da noite, um passo, arrastado, torto, pesado e um gemido. Não era uivo, não era grito, era gemido. Gemido de quem sofre ou de quem lembra. E naquele instante, naquele fim de noite, eu percebi que o bicho não tinha só fugido. Ele tinha deixado alguma coisa para trás. Uma marca, uma pista, um aviso. E o pior, talvez ele tivesse levado algo com ele também. Mas eu só ia descobrir isso depois, bem depois. Respira, macho. Agora vem o derradeiro capítulo, o que fecha, mas não tranca. Sabe aquele silêncio que fica depois de um trovão grande? Aquele silêncio que parece deixar o ar meio torto, meio murchado, como se o mundo tivesse levado um susto junto com a gente? Pois foi assim que Oricuri ficou nos dias depois do cerco. Parece que a cidade tinha levado uma pancada no espírito. E ninguém sabia se o pior já tinha passado ou se ainda vinha chegando devagar, como cobra que rasteja sem fazer poeira. Eu, seu Zezinho, andava pelas ruas com a sensação de que tinha alguém caminhando atrás de mim o tempo todo. Mas quando virava, não tinha nada. Ou pior, tinha o vento parado. E vento parado, macho, vento parado sempre anuncia coisa ruim. O pesadelo que todo mundo sonhou. A coisa mais estranha daqueles dias foi que muita gente sonhou com o mesmo sonho. Nem igualzinho, mas parecido demais para ser coincidência. Uns sonhavam com uivo, outros com sombra torta, outros com um olho amarelo brilhando no escuro. Teve até quem sonhou com a criatura tentando falar, mas a boca dela não tinha formato de palavra. Eu mesmo sonhei. Eu estava no meio do mato, com neblina, mas aqui no sertão quase nem tem neblina. Isso já começa errado. E no meio daquela bruma fina tinha um vulto. Ele caminhava torto. Parecia grande demais para ser homem, pequeno demais para ser bicho. E quando se aproximou, o que mais me assustou não foi a cara, foi o som. Ele respirava como se carregasse o peso de 100 anos de dor.
respiração triste, respiração cansada, respiração de quem não queria existir. Eu acordei com o coração mostrando os dentes dentro do peito. E eu não fui o único. No outro dia, lá na venda de seu neném, tinha gente contando o sonho igual. E ninguém achava graça, ninguém ria. Todo mundo falava baixo, como quem tem medo de acordar o que estava dormindo na mata. As pegadas novas. Uma semana depois do cerco, apareceram pegadas novas. Mas dessa vez não eram tão fundas quanto as do dia do ataque. Eram meio fracas, como se a criatura estivesse cansada, ou ferida, ou lutando contra alguma coisa dentro dela mesma. As pegadas iam até a beira do açude e paravam, só paravam. Não tinha rastro de volta, não tinha rastro para frente, como se o bicho tivesse entrado na água ou tivesse desaparecido de novo. Mariano olhou para aquilo e disse: "Isso aqui tá virando assombraça, o Zezunho." Eu não respondi, porque eu também estava achando. Uma pista que não devia existir. Mas aí veio a pista que mudou tudo. No 8º dia depois do cerco, uma menina encontrou um trapo de roupa pendurado num galho de xique-xique, lá perto da estrada velha. Era um pedaço de camisa, camisa azul, camisa rasgada na lateral, com sangue seco na borda. E aquele sangue não era de bicho, eu sabia, pelo cheiro, pela textura, pela cor. Era sangue humano. A menina entregou para a mãe chamou o padre chamou Mariano, Mariano chamou eu. E quando botei a mão naquele pano, senti um negócio estranho, um negócio parecido com reconhecimento. "Eu já vi essa cor de camisa", murmurei. Mariano me olhou. "De quem é, Zezinho?" Eu respirei fundo. Olhei a costura, olhei o tecido, lembrei do cerco, lembrei da noite. E aí o nome veio na minha mente como chapada de marreta. Era do cabra que ninguém desconfiava, aquele que ficou calado a noite inteira, aquele que sorriu quando viu o rastro, aquele que parecia saber demais. Eu gelei. "Mariano", eu disse devagar, "esse pano é dele." "Dele quem?" Eu olhei fundo nos olhos dele. "Do homem que estava lá, do que disse que o bicho ia voltar." Mariano empalideceu como folhas de caju ao sol. "Oxente, Zezinho, tu tá querendo dizer que..." Eu levantei a mão. "Não tô dizendo nada. Só tô dizendo que essa camisa não devia estar aqui. E só isso já era perigoso demais." As duas teorias. O povo começou a dividir Uricuri em 2 grupos. Os que achavam que o bicho tinha machucado o homem, que o cabra tinha lutado com ele no escuro, que tinha escapado por pouco e que agora estava escondido para não assustar a cidade. 2. E os que achavam que o homem era o bicho e que tinha deixado aquilo para confundir o povo, ou porque estava mudando, ou porque estava sofrendo a tal maldição. Eu não acreditava completamente em nenhuma das 2 versões, mas acreditava numa terceira, mais perigosa, que o homem e o bicho estavam ligados e que o cerco daquela noite tinha mexido com os 2, de um jeito que a gente não entendia e que talvez nunca fosse entender. Uma noite diferente. No 10º dia depois do cerco, aconteceu outra coisa estranha. O vento mudou. Não era vento de chuva, nem vento quente de tarde. Era um vento gelado, gelado de verdade, que passou por Uricuri como se tivesse sido soprado pela boca de alguém. E junto com o vento veio um cheiro. Cheiro de mata molhada, cheiro de sangue seco, cheiro de noite velha, cheiro do bicho. Eu acordei no mesmo instante. Minha mulher também. O cachorro latiu pela primeira vez desde o cerco. Fui para a porta, devagar, como quem pisa em chão de vidro. E lá estava, na frente da minha casa, no meio da rua, sozinho. Um rastro, fresco, fundo, quente. Mas não era rastro de bicho, era rastro de pé humano, só que torto, comprido, dolorido,
como se fosse o pé de alguém que estava se transformando ou tentando voltar atrás. A reflexão. Ali eu entendi uma coisa. O bicho não era só bicho, e o homem não era só homem. Os dois estavam misturados, costurados, amarrados, por alguma coisa que não tinha nome. Talvez dor, talvez maldição, talvez desgraça. Ou talvez um sofrimento que começou antes de nós, antes dos nossos avós, antes do sertão ter nome. E aí eu pensei, se esse bicho está sofrendo, então que é que a gente estava perseguindo? Um monstro ou um condenado? A resposta eu não sei, e acho que ninguém sabe. A última vez que eu vi. Naquela mesma noite, eu ouvi um suspiro vindo da rua. Não um uivo, não um grito, um suspiro, triste, cansado, quase humano. Fui até a janela, olhei pela fresta e juro pela luz do dia, lá no fim da rua, caminhando devagar, eu vi um vulto, grande, mas não tão grande quanto antes, torto, mas com jeito de homem, ou de memória, ou de sombra. Ele parou, virou a cabeça devagar, muito devagar, e olhou para mim. Os olhos não estavam mais amarelos, nem de bicho, nem de fera. Estavam tristes, como quem diz, eu não pedi para ser isso. E então desapareceu na curva da rua, sem pressa, sem barulho, sem deixar vento. E eu não fui atrás, porque eu sabia. Se eu fosse atrás, eu ia ver coisa que não devia. E quando a gente vê coisa que não devia, ela passa a ver a gente também. A moral ou a falta dela. Desde aquela noite, Oricuri nunca mais foi igual. O vento voltou a soprar, o sol voltou a queimar, os meninos voltaram para a rua, o galo voltou a cantar. Mas o silêncio daquelas noites nunca mais sumiu de verdade. Ele ficou escondido, guardado, esperando. E eu, seu Zezinho, digo uma coisa. No sertão, a gente aprende cedo que tem coisa que o mato engole, mas não mata. Tem coisa que a noite leva, mas não apaga. Tem coisa que anda entre nós e só aparece quando precisa avisar alguma coisa. E tem coisa, macho, tem coisa que é melhor a gente não entender, porque entender demais às vezes abre porta que não fecha mais. E até hoje, quando a lua tá grande demais e o vento para de repente, eu juro que ouço aquele suspiro outra vez. E digo baixinho, vai com Deus, bicho, ou homem, ou alma, o que quer que tu seja. Só não volta com raiva, vice, porque essa história terminou, mas a noite do sertão nunca termina de verdade. E até hoje, ninguém sabe o que era.